Oi gente, aqui é Cris Marques falando e hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre grupo e componente. Nós temos aqui dois modelos de mesa de jantar. O da esquerda está em grupos e o da direita está em componentes. Visualmente, grupo e componente são a mesma coisa e têm a mesma funcionalidade, que é agrupar linhas e faces e tornar um único objeto. Inclusive, para poder criar grupo ou componente, é a mesma coisa. Você vai selecionar o objeto que você deseja criar grupo ou componente, clicar com o botão direito, vir na opção criar grupo ou opção criar componente. Então, o processo também é o mesmo. O componente tem algumas funcionalidades adicionais em relação ao grupo. Primeiro, é em questão a organização do seu trabalho, que a gente pode observar aqui na bandeja padrão, em estrutura, minimizar. Quando você cria um componente, ele aparece aqui para você nessa estrutura, né? Você dá um nome na descrição dele e ele aparece aqui para você, todo separado, para cada componente. Ao criar o grupo, ele apenas aparece aqui a opção agrupar. Então, se você tiver um projeto com muitos objetos, com muitos elementos, fica mais difícil você identificar o grupo que ele está, porque que não está nomeado. Já no componente, já fica bem mais fácil. Você vem em cadeira, seleciona, ele vai selecionar o objeto para você, no seu desenho. A segunda funcionalidade que temos é a edição de múltiplos objetos. O que é isso? Vamos para um exemplo. Eu quero mudar a cor da cadeira. Eu venho, seleciono a cadeira que eu quero mudar no meu componente e altero a cor dela. Todas as cadeiras que são do mesmo componente já vão alterar a cor automaticamente. Quando você tem um grupo, isso não acontece. Você tem que ir uma por uma e alterar a cor dessa cadeira, uma a uma. Não é possível você fazer essa múltipla edição em grupo, somente em componentes. Então, se você tem, por exemplo, janelas iguais numa casa, elementos que se repetem, é melhor você criar componente a criar grupos. Porque se você precisar de alterar, já vai alterar todos de uma vez. A terceira funcionalidade que você tem é aqui também na bandeja padrão, opção componente. Você pode vir aqui e simplesmente arrastar o objeto que você deseja, que já vai aparecer aqui no seu desenho. A quarta funcionalidade, você pode modificar o eixo desse componente. Eu coloquei aqui uma torneira, para vocês verem. Eu vou selecionar, botão direito, modificar eixo. Essa torneira, o eixo está fora dela aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar no centro, para quando eu colocar essa torneira numa pia, ele já vai pegar o centro certo lá como referência. Então, eu vou dar primeiro ponto é o eixo vermelho, segundo ponto, um clique no eixo verde. Meu eixo já está definido agora na torneira, no centro dessa torneira. E por último, a gente tem a possibilidade de criar um componente dinâmico. Peguei um exemplo aqui de um rack, onde a porta é dinâmica. Você simplesmente clica e ela abre. Então, essas são as 5 funcionalidades do componente e as diferenças deles em relação ao grupo. Agora, caso você já tenha um grupo criado e você queira modificar esse grupo para componente, o processo é o mesmo. É só você selecionar, clicar com o botão direito, criar componente. Ele vai converter automaticamente esse grupo em componente. Então, essas são as diferenças que existem entre grupo e componente. Espero que vocês tenham gostado.